Economia solidária, empreendedorismo de terreiro. Vivência em saberes ancestrais. Cabaça Cast. Olá, meu nome é Adriana, do Ilias Chamonanã, e vocês acompanham mais um episódio do Cabaça Cast. Cabaça Cast é mais um produto do projeto Cabaça, Comunidade de Matriz Africana e Economia Solidária de Terreiro. Acontece como projeto de extensão e cultura da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no campus da Zona Leste, idealizado e coordenado por mim, com a realização do Instituto Social Cultural Brasil, em parceria com o Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Nacional do Audiovisual. E também apoio do Mídia Ninja, através do espaço Nave Coletiva, que nos cederam esse espaço aqui para a gente poder ter esse momento de troca, né, e de fortalecimento mútuo, que é assim, que é o jeito preto de fazer as coisas, coletivamente. E o tema de hoje é sobre matripotência. E estou aqui com mulheres que eu admiro muito, mulheres potentes. Mãe Luciana, que eu sequestrei ela. Ela veio para um assunto e puxei ela para mais um assunto, porque não dá para falar sobre matripotência perto de Mãe Luciana e não ouvi-la. Uhum. Então, Mãe Luciana, por favor, se apresente. Meu nome é Luciana. E a gente vai pensando várias coisas aqui, inclusive no sequestro, né? Na permissão, né? Até porque fico extremamente lisonjeada desse sequestro, né? De estar junto com pessoas que eu admiro muito. Tive o prazer estou tendo aqui de reencontrar uma pessoa que deu uma contribuição fortíssima para a organização que eu sou gestora. Então vamos lá, né? Sou gestora de uma organização que foi fundada pela minha mãe, que chama Polo Cultural Maria Sininha, que hoje, né, a organização nasce como um orfanato, que antes, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas hoje tem a função de oferecer atividades para as crianças no contraturno da escola, criança e adolescente. Sou assistente social de formação, militante ativista da infância, que é a área que eu tenho alguma expertise para compartilhar. E aí a gente vai olhando para todas essas coisas, inclusive de como elas vão sendo ressignificadas, né? Eu gosto muito disso, fico muito feliz com o caminho que nós, enquanto povo preto, tem trilhado aí para olhar para as nossas questões de forma digna, né? Tudo aquilo que faltou para nós. Então, prazer enorme, muito obrigada pelo convite, por estar aqui e vamos seguir juntas. Axé. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tem também aqui a professora Antônia Guia, que eu tive a satisfação. É a primeira vez que a gente se encontra presencialmente. Eu a conheci através do documentário que nós participamos do mesmo episódio, uma websérie produzida por Lentes Malungas, inclusive vocês podem pesquisar, tá aí no YouTube, que foi uma websérie falando sobre insurgências negras. E quando eu ouvi a senhora falando sobre as irmandades, inclusive a sua fala me inspirou muito no projeto Cabaça, no que eu pensei para o Cabaça, e tudo aquilo que eu levei ali como inspiração, pensando esse projeto de desenvolvimento econômico para terreiro. Por favor, se apresente. Boa tarde a todas.
Eu quero dizer que é uma honra enorme estar aqui com vocês, conhecê-la presencialmente, revê-la, não é? Eu só não digo que é coincidência porque eu não acredito em coincidência, não. Mas muitas coisas conspiraram para que a gente pudesse se reencontrar. E é uma alegria, né? Você estava lá falando, eu estava realmente lembrando de algumas vezes que eu tive o prazer de estar lá com vocês, não é? Juntamente com a Rosângela, não é? E ainda tenho contato com a família, a Filomena, enfim. Mas para dizer que foi uma surpresa muito boa encontrá-la. Eu sou historiadora e sou professora de história. E devo dizer que o título que mais aquece o meu coração é o título de professora. Eu gosto muito de ser professora e fico muito feliz quando as pessoas falam, professora, sou eu. Porque agora chegou uma geração nova de estudantes que eles aprenderam que você deve ter um tratamento diferente, né? Então você chama o professor pelo nome. E isso tem sido cada vez mais habitual, né? Então o pessoal, meus alunos, Antônia, aí eu fico assim, pensando, mas quem é Antônia? Depois eu lembro, sou eu. Professora, a gente pode te chamar de Antônia? Eu falei, claro que pode, mas eu prefiro ser chamada de professora Antônia, né? E sou do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Atualmente eu estou presidenta do GLE10. Estou também no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Lá eu sou vice-presidente e trato de eventos referentes à década internacional de afrodescendentes, não é? Que começou em 2015, vai até 2024. No GLE10 eu atuo na área de educação, juntamente com a Suelaine, e nós buscamos trazer eventos e participar de atividades relacionadas à Lei 10.639 de 2003, que está completando 20 anos. Não é? Então, é um momento também para a gente fazer, não é, uma boa reflexão sobre a aplicação dessa lei. Sim. E tem tudo a ver, né? Porque eu trabalho com a história das Irmandades. As Irmandades eram associações muito femininas, né? Sim. E por conta disso eu também enveredei pela história das mulheres negras. E aí a gente entra nessa temática que nós vamos conversar daqui a pouco. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Axé, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E temos aqui um dos meus amores. Podem falar, ela diz isso para todas. Não digo para todas, nem para todos. Mas para as pessoas que eu digo que eu amo, é porque eu amo de verdade. E não tenho vergonha de amar, e eu quero ter o direito de amar cada vez mais pessoas. Sim. E você é uma pessoa muito querida, que é a Leca. E que é de Alexandra de Oxóssi. Por favor, se apresente. Eu sou a Alexandra, sou EQED de Oxóssi, no Ilhaxé Fonda Aquerã. Eu fui iniciada lá, mas a atuação como mãe, né, já vem desde antes, né? Eu cresci numa família direcionada por mulheres muito fortes, que eram de muito mais irmãos, mas acabou que as 3 mulheres é que levaram e viraram um pilar da família num todo. E em dado momento da minha vida elas cuidaram de mim. Deus, né, Oxalá, os orixás possibilitaram que eu pudesse cuidar delas. Da minha mãe até os últimos dias de vida física e agora, né, no modo espiritual. Das minhas tias que são mais velhas que eu, obviamente, também, né? Tem hora que eu sou filha, mas também estou como mãe, ajeitando um pano, ligando para saber se está tudo bem, já tomou remédio. Cuidados, né, de mulher preta para outra. Sou mãe de 2 crianças lindas, que também são presentes de orixá na minha vida. Sou casada. Sou filha também, tem meu pai aí firme e forte do meu lado. Moro na Zona Leste de São Paulo, na periferia. Eu estudei artes, né? Estou na pós-graduação agora de artes visuais. Mas eu tenho um corre assim muito independente, que é para não cair na mesmice de deixar com que o diploma me defina, né? Sim. A gente é muito mais que esse corpo que a gente ocupa. Então eu faço várias coisas. Você faz o quê? Eu faço várias. Tenho diploma, tenho outros, mas os meus corres me definem. Então, eu sou muitas coisas, dentre elas, mãe e EQED, entendeu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ver mãe Adriana, que eu falo sempre nas conversas de madrugada, né, nas nossas DRs, né? Mãe Luciana, desde sempre. A gente bate o olho assim, já fica, a lagriminha presa aqui. Estou tendo o prazer de conhecer você hoje, né? E, enfim, vamos contribuir com o que a gente puder. Que da mesa aqui eu sou a mais, assim, jovem na caminhada terrena, né? Então eu tenho muito a contribuir, mas elas têm mais também me ensinando através da escuta, né? Da experiência de cada uma. E vamos em frente.
Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, o tema de hoje é sobre matripotência, né? E como eu disse para a mãe Luciana, e acho que até por ser uma mulher de Inhaçã também, né? Porque, inclusive, eu gosto sempre de... Eu sempre tenho uma crítica de como o mundo retrata uma mulher, retrata Inhaçã. Sim. O povo, eu digo que toda louca, descontrolada, militante, ou quer ser de Inhaçã, o povo fala que é de Inhaçã. Ou seja, ninguém sabe nada de Inhaçã. É isso. Obrigada! E ponto. Ninguém sabe nada de Inhaçã, entendeu? Ninguém sabe nada de Inhaçã. E para mim a senhora é um exemplo, né? A senhora é herdeira de um terreiro, e não só de um terreiro. A senhora é herdeira de um projeto de vida, né? Do projeto de vida de sua mãe. E falar de matripotência, falar da potência da mulher preta, porque falar de matripotência a gente está falando de mulher preta. Num país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, essas pessoas têm mãe. É um país onde a cada 14 minutos um menino preto é assassinado. Esses meninos têm mãe. É um país onde tem como projeto de política pública o encarceramento em massa dos homens pretos. E esses homens têm mães, têm esposas e têm filhas. E eu costumo dizer que com todo esse massacre, o que sobra somos nós. O que sobra são as mulheres. E por que eu tinha que trazer a senhora hoje para esse tema? Porque tem muito a ver com aquilo que o Cabaça discute. Cada vez que eu me coloco no enfrentamento do racismo religioso e do genocídio, né, físico, material e espiritual do nosso povo, porque tem várias formas de nos matar. E quando eu digo pensar, porque o projeto Cabaça ele nasce para pensar desenvolvimento econômico para terreiro, para as comunidades tradicionais de terreiro. E onde eu questiono essa forma de desenvolvimento econômico imposta pelo capital, que não condiz com o formato preto de viver e se relacionar no mundo, principalmente para quem é de terreiro, onde para nós ser próspero, prosperidade não tem nada a ver com o que é dado pelo capital. Onde nessa perspectiva de patrimônio, né, que é meu carro, minha mulher, meu cachorro, e quando eu tenho muito dinheiro, minha ilha, e o meu dinheiro na minha conta escondido da minha família, inclusive. Né? E aí, na outra ponta, nós, enquanto mulheres pretas, e falar de terreiro é falar de matriarcado, falar de terreiro é falar de matripotência, nessa perspectiva, para uma mulher preta não há dinheiro que chegue. E o Cabaça questiona exatamente isso. Não resolvem apenas os aportes financeiros. E a sua mãe é um exemplo. Porque eu digo, quando toda a estrutura do Estado está para nos matar, tem uma mulher preta para nos acolher. Porque toda mulher preta, ela cria, gerando ou não. É o filho, é o neto, é o sobrinho, é a filha do vizinho e da vizinha que sai para trabalhar. E às vezes sai para ir trabalhar numa cidade e não volta nunca mais. E essa criança, na mão de uma mulher preta, ela não deixa de comer, não deixa de vestir, não deixa de ser educada. E por isso a senhora está aqui hoje. Também. Então, fale um pouquinho sobre isso, mãe. Bom, primeiro eu queria dizer que falar de eu fico emocionada, assim. Acho que é revisitar toda a nossa história de vida. É visitar e revisitar toda a educação que a gente teve. E exatamente que eu fico pensando, tenho pensado muito nessa coisa da
ressignificação, né? Dos nomes que a gente tem dado para coisas que são seculares, né? O tempo inteiro eu olho isso, eu olho para esse aprendizado que a minha avó teve com a mãe, com a avó dela, que passou para minha, e que a minha mãe passou para nós, e que eu estou passando para os filhos, para os netos, para todo mundo que nos cerca. Quando você diz uma mulher preta cuidando, eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela era cabeleireira, mas é isso, né? Ela é a mais velha de 17 irmãos, então vários desses irmãos vieram morar em São Paulo e ainda tinha um acordo com a minha vizinha, que a minha vizinha trabalhava de faxineira e a minha mãe também limpava um escritório de manhã antes de ir para o salão. Então tinha dias que a minha vizinha ficava em casa e olhava nós, né? E a minha mãe outros dias olhava os filhos dela. Então tinha um acordo, mas é um acordo como se dá hoje, mas é um acordo muito mais de mulheres mesmo, né? De matripotência, é isso que é matripotência. E a minha mãe sempre, porque ela era nordestina, ela tinha 7 filhos. Então ali a minha mãe olhando, vocês comeram? Era isso, era aquilo. E eu me lembro de uma situação que um dos meninos pegou o pipi, assim, né? O pênis, pegou um zíper. Ai, meu Deus. E aí a filha mais velha foi chamar minha mãe e a minha mãe foi pro hospital levar esse menino e tal. Então quando a mãe chegou, todo o cuidado já tinha sido. E eu me lembro da minha mãe no pronto-socorro, com o menino, alguém falava, mas o que a senhora é dele? Ela falou, eu tô cuidando dele, a mãe dele tá trabalhando. Né? E fez essa discussão, isso tem muito tempo, né? Talvez umas 2 décadas e meia. Então, a minha mãe na verdade, inclusive, bancou esse cuidado ali, entendeu? Para o menino. Então, é isso. É esse cuidado que a gente tem oficialmente e não oficialmente. Mas é um cuidado. É um cuidado. Né? Então, o tempo inteiro eu aprendi isso, eu vou revisitando, eu vou reforçando, eu vou ensinando com cuidado para que quem está vindo agora, né? As minhas filhas, netos, para que eles, inclusive, saibam exatamente o que é isso. Mas agora com essa nomenclatura super bonita. Super E bonito. super bonita, mas que já está aí há muito muito tempo. tempo. Então, assim, é legado. Na minha família, a gente fala muito de legado, né? Então, hoje, a minha mãe, fisicamente, ela não está mais lá. Mas ela está na conversa com o meu sobrinho. A sua avó não ia gostar do que está acontecendo. E isso é muito forte, né? Especialmente nas famílias pretas. E ele, então a gente fazer esse movimento para que ele olhe para isso. Tem o seu pai, tem a sua tia, tem a sua mãe, mas tem a sua avó. E ela ensinou isso. E eu fico olhando e dizendo obrigado, o quanto é importante se manter, né? Então a gente tem esse legado de cuidado que as nossas mães e avós deixaram, e a responsabilidade, porque eu digo que é uma tremenda de responsabilidade, de continuar, de fazer a troca do almoço do domingo, que ele não é só a comida, mas ele é um alimento para muito além daquilo de que se consomem, né? Desse cuidado para o menino não sair, porque quando o menino nosso sai, a gente fica com medo. Você não sabe se vai voltar, porque ele tem a pele preta. Exato. Né? Ele é um menino retinto. Então, como é que faz isso? Porque a gente sabe como são as abordagens, como são os assassinatos, e aquele que cai um corpo, mas aquele outro que o menino ou a menina volta machucado porque ele sofreu racismo. Exato. Porque hoje também, quando a gente significou tudo isso, tem um lado excelente, mas tem o da dor. Sim. Porque ele entendeu exatamente o que ele está sofrendo. Ele entendeu que o que a avó falou, o que a tia falou, não era bobagem. E ele tem que lidar com isso. Então, fica um enfrentamento o tempo inteiro. E nesse enfrentamento é revisitar esse lugar de potência, essa matripotência, o tempo inteiro. Aliás, para mim, e eu acredito que para vocês, é o lugar que nos alimenta. Sim. Porque, às vezes, né, lá no quintal de casa, a gente fez um grafite com o rosto da minha mãe. Então, todos os dias é olhar para aquilo, porque é aquilo que nos alimenta. Às vezes, põe a mesa ali,
um pouco dessa matripotência para dizer, você está aqui conosco porque é assim que a gente sente. Para além de ser de terreiro, ser povo preto é cultuar a sua ancestralidade, né? E é essa matripotência, e é olhando ela e olhando as outras e nos alimentando, porque é isso. Olha, hoje não tá fácil, porque ser mulher preta, ser essa matripotência exige muito, né? Sim. Tem um desgaste, porque são poucas as vezes que a gente está sentada numa mesa como essa, com gente tão potente para fazer a troca. Sim. Geralmente é um lugar nós solitário, né? Geralmente a gente está no enfrentamento no dia a dia, e é no dia a dia com a escola, é no dia a dia com o equipamento que não entende o que é racismo, não entende inclusive o que é matripotência. E na comunidade que eu trabalho, a gente tem falado muito isso. E, pasmem, tem mulheres que não acreditam. Dada a quantidade de violência que elas sofreram, então elas não estão acreditando. Tem situações de muita violência, inclusive anterior, delas, né, com as suas mais velhas, então elas ficam muito assustadas quando a gente vai potencializando, vai dizendo, não, você aqui é uma matripotência. Mas o que é isso? Senão você é o dito guerreira. Você é uma guerreira, você é alguém que resiste, você é alguém que ensina. Porque a gente também está olhando para dizer, você ensina. Porque elas, né, têm uma relação de subempregos, onde elas não são valorizadas de forma alguma, e nós é que fazemos esse lugar de colocar como matripotência, de alguém que tem dignidade, inclusive, para ensinar. Porque se eu sou preta, se eu sou periférica, para não dizer favelada no sentido ruim da palavra, eu não sei nada. Nenhum lugar. E aí a gente fica nesse exercício que tem sido prazeroso, inclusive fazer esse resgate de quem eu sou e onde você pode ir. Acho que é esse exercício, assim, o tempo todo que eu tenho feito, de revisitar, de alimentar, de falar de responsabilidades, inclusive da responsabilidade de alguém que ensinou por tanto tempo. Sim. E é isso, assim. Axé, mãe. Viu como a senhora tinha que estar aqui nessa mesa agora? Muito bonita a fala, né? Sim, sim. Mãe é uma... Mãe Luciana, ela é essa potência. E eu vejo muito... eu só ouvi falar de sua mãe a partir da senhora. Sim. Mas eu vejo muito de sua mãe na senhora. E é isso que só quem é preto e só quem é de axé que é capaz de entender isso que eu estou dizendo, né? Inclusive o que elas diziam, né? Hoje eu e Leca falava disso, assim, tipo, você vai entender, você vai ver. E a gente se pega, eu me pego fazendo várias coisas orgulhosamente. Sim. Algumas coisas na adolescência, a gente fica brava. Mas chega um momento que a gente, né? A ficha cai, aí você fala, olha, o mas tempo era chega. Era isso, porque que ela estava certa. Exatamente. Professora... Pois é, enquanto ela falava, eu estava aqui pensando, né? Puxa vida, é muito verdadeiro quando a gente fala assim, que os nossos passos vêm de longe, né? Sim. Os nossos passos verdadeiramente vêm de longe. E eu também eu faço esse exercício, quando algumas vezes a gente se sente cansada, porque chega um momento que a gente fica muito, muito cansada, muito exausta, aí eu começo a resgatar a história das mulheres negras que tiveram que enfrentar situações muito piores ainda, não é? Sim. E aí eu gostaria de retomar logo no início, quando você fala, e aí eu trabalhei durante muito tempo estudando, pesquisando a história do negro. Se me perguntasse assim, professora, resume numa palavra, eu vou dizer que a palavra, infelizmente, é a palavra violência. Sim. Violência marca, não é? A nossa história. A nossa história. E o que é mais triste, né, é a crueldade dessa violência, que sempre foi, também historicamente, uma violência seletiva. Então, se a gente fala, a marca principal da sociedade brasileira é a violência, tem gente que vai falar, não acho, eu não vejo essa violência, não é? Depende da sua cor. Pois é.
E aí, uma vez, um rapaz me contestou. Eu falei, mas você não vai saber mesmo do que eu estou falando, né? Um rapaz branco, bonitão, pinta de galã de novela. Quando eu falo que a marca da nossa sociedade é a violência, ele, sinceramente, vai dizer, não, tá, não é aquela história, Exagerando. desqualifica, não é? Mas essa violência seletiva que sempre alcançou a população negra e a população indígena, os Sim. povos indígenas, né? E assim, quando os negros chegam aqui no Brasil, em situação já de escravidão, né, os escravizados, uma das primeiras providências era ingressar nessas associações chamadas irmandades. Sim. E o que eles tinham na irmandade? Proteção, É. vida comunitária. Eles tinham ali a coletividade, que é, mais uma vez, né, eu que sou professora, trabalho muito com palavra-chave. É a palavra-chave para a gente entender a cultura negra, é a palavra comunidade, Exato. coletividade. Essa é a nossa marca, não é? Nós, historicamente, trabalhamos melhor quando nós estamos juntos. Sim. E até hoje, quando alguns alunos, antes de iniciar, eu conversava, né, com uma jovem e eu dizia, a gente não pode ficar sozinho, a gente tem que procurar os nossos pares, a gente tem que formar grupos, a gente tem que procurar formar comunidades. Quando os escravizados pisavam aqui no Brasil, a primeira providência era pedir autorização, porque tinha que pedir autorização, Sim. para criar a sua irmandade. Não é? E Autorização de quem? Da igreja? da igreja e das E- autoridades portuguesas, não é? Sim. E aí é bem interessante observar que era um espaço permitido, não é? Ser católico no período colonial era uma questão de sobrevivência. Ou você era católico ou você estava morto. E Simples assim, era né? simples assim, ou você era católico ou você estava morto. Queimado então, na fogueira, né? Queimado na fogueira, Era não só é? morto. É, Com não é? O todos os povo requintes. fica romantizando. Não é. Ai, vendido. Não, ai, não sei é o quê. isso. Era uma Não. questão de sobrevivência. E o que eu trago nas minhas pesquisas é mostrar que os negros souberam transformar esse espaço, que era um espaço permitido, Sim. não é? Em espaço de luta e de resistência. Mas para isso foi necessário muitas estratégias, porque eles eram fiscalizados o tempo todo, tanto pelas autoridades portuguesas como pelas autoridades da igreja. Sim. Então eles tinham que deixar o estatuto ali para que quando eles chegassem eles pudessem ver o que vocês estão fazendo aqui nas irmandades. E aí eu faço a pesquisa e descubro que esses estatutos seguiam um padrão geral. Por quê? Porque eles não colocavam tudo, né, no estatuto. Já era uma estratégia, né? Vai colocar tudo que a gente faz aqui? Não, o pessoal vai chegar e vai descobrir. E aí, ao ler alguns documentos paralelos, eu percebi, olha, eles faziam isso, não colocavam no estatuto, né? Mas tem uns pontos que chamam muita atenção nas Irmandades de Preto e apenas na Irmandade de Pretos, que é a presença das mulheres. E as mulheres estavam presentes nas Irmandades de Pretos em igualdade numérica. Então, as Irmandades eram associações, como toda associação tinha uma diretoria e uma mesa administrativa. Sim. Na diretoria tinha um juiz, então tinha uma juíza. Professora, desculpa Pois assim, não. interromper. A gente está falando de que época, assim, da história? Que Nós ano? estamos Joga falando um do ano, período assim. colonial, 1600 já Tá. tinham É só irmandades para aqui. essa galerinha do Google de Ah, hoje em dia entendi. É. entender, porque eles acham que o mundo começou neles, né? Ah, isso é Só para a importante. gente falar. Nós estamos mostrar- falando lá dos 1600, Isso. 1700, 1800. Aí no ano de 1800, aí sim houve uma perseguição, as irmandades foram extintas, os irmãos foram expulsos. É aquele período de europeização do Brasil, a tese do embranquecimento. E a igreja vai expurgar tudo que não fosse católico. E as irmandades, a gente sabe muito bem, Que era um só para espaço... inglês ver, né? Era um espaço onde não é, tinham todas as outras práticas ali. Mas uma das coisas que chama atenção é a presença feminina. Então, na diretoria era assim, um juiz, uma juíza, um tesoureiro, uma tesoureira, Olha. um secretário, uma secretária. Nas irmandades. Nas irmandades de pretos. Aí já ensinou agora, né? Porque agora que estão falando. Não, como parece se que fosse- inventaram agora a paridade, né? parece que inventaram agora. E mais, tinha uma diretoria que também tratava dos assuntos importantes da Irmandade. 12 irmãos de mesa, 12 irmãs de mesa. Então, as mulheres negras estavam presentes ali em paridade numérica. E isso é muito importante, né? Importante saber também que essas mulheres
elas tinham um papel ativo nas irmandades. No estatuto dizia que as mulheres elas davam uma ajuda na organização das festas, no estatuto. Mas porque na época, não era para a exatamente sociedade europeia, a mulher não tinha toda essa autonomia. Então, todo o que as mulheres ajudavam ali a organizar as festas, era o único. Aí eu comecei a estudar a vida de algumas mulheres nas irmandades, né? E só abrir um parênteses, quando você fala, né, da presença dos antepassados, todas as reuniões das irmandades, elas começavam com orações. E eles diziam, nós estamos aqui em nome dos nossos irmãos vivos e dos nossos irmãos defuntos. Era assim que eles começavam, não é? Sempre lembrando que não apenas aqueles que estavam ali, não é? Deveriam ser lembrados, mas também aqueles que passaram pelas irmandades, né? Aliás, era o critério de escolha para fazer parte da diretoria. Qual era o critério? Bom, tinha que ser, estava lá nos estatutos das irmandades. Se a irmandade é de preto, tinha que ser preto, concorda? Primeira coisa, né? A nossa irmandade é de preto. Eu amo. Então, para fazer parte na diretoria da nossa irmandade, tem que ser um irmão preto. Era o primeiro item. Até o século XIX, quando chegam os imigrantes, aí eles começam a dizer que os estatutos estavam ultrapassados, que tinham que atualizar. E quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é riscar esse tópico, que diz que a Irmandade de Preto tem que ser dirigida por preto, né? E a gente vê consequências disso até hoje, né? Escolas de samba, tudo com diretoria branca. Fala sério, eu fico pensando, não estudou a história das Irmandades, né? Esse é o primeiro critério. E o segundo critério, para você fazer parte da diretoria, que era assim, que eram cargos de muito prestígio, tinha que ser o mais antigo. É o critério da antiguidade. Sim. Aquele que mais tempo de vida se dedicou ao trabalho da Irmandade. Sim. Era esse o critério, não é? Os anciões. Os anciões. Então, eles eram as principais autoridades dentro dessas Irmandades, né? Sim. E o que chama a atenção também, quando eu falo do cuidado e da proteção, é porque estava lá nos estatutos, né? O papel do secretário era fazer chamada, ver se todos os irmãos inscritos estavam na reunião. E se não estavam, eles deviam falar com o irmão juiz. E o irmão juiz ia chamar um outro irmão, sabe para quê? Para ir atrás desse irmão faltoso, para saber qual o motivo dele estar faltando na reunião. E eu fico me perguntando hoje, com todos os recursos que a gente tem, celular e tudo mais, quantas vezes a gente esquece de dar essa atenção para um amigo, né? E aí eu até faço uma brincadeira, porque tinha lá na Irmandade do Preto essa figura, que era só na Irmandade do Preto, que é o irmão andador. E quando eu falo assim, qual o papel do irmão andador? As pessoas ficam, andador? Não sei, professora. Eu falo, o irmão andador andava, era isso. O irmão andador, o papel dele era andar. Por quê? Porque era um país... Devia ser de Exu, exatamente. Ogum, provavelmente. Eles tinham que andar atrás desse irmão faltoso para saber se estava bem. E ali estava no estatuto, olha, se o irmão estiver doente, a gente tem que dar uma ajuda. Olha. Se o irmão deixar de pagar, porque tinha que pagar uma ajuda, porque ele está muito pobre, ele vai continuar fazendo parte da Irmandade, não é? Porque já no século XIX, algumas irmãs, elas mesmas ingressavam e elas mesmas se responsabilizavam de dar uma ajuda mensal, mas aí estava no estatuto. Se ela não puder, ela continua sendo nossa irmã. Mas teve lá, nas Irmandades de Pernambuco, que no doutorado eu fiz um estudo entre Irmandade do Rio e de Pernambuco, a questão da violência e do aprisionamento de pretos. E as Irmandades tinham o papel de visitar esses irmãos que estavam presos. E isso não ficava no estatuto, no livro de atas. E estava dizendo assim, olha, nós precisamos visitar os nossos irmãos que caíram, a palavra, o verbo era esse, que caíram em prisão, porque na prisão eles se alimentam muito mal, eles vão ficar doentes, podem até morrer. Olha. Então a nossa Irmandade precisa se organizar para que a gente possa levar alimento para esses nossos irmãos, não é? E cuidar de protegê-los mesmo enquanto eles estão na prisão. Muitas irmãs, como eu disse, principalmente as negras de ganho, quando eu falo negras de ganho, são aquelas mulheres que, não é, desempenhavam atividades, tinham o seu próprio rendimento, pagavam para entrar nas Irmandades, mas elas também pagavam para que os filhos fossem irmãos das Irmandades. Era proteção para o filho. Sim. Mas sabe o que mais era para o filho? Aí eu fico até emocionada. É a garantia de cerimônias fúnebres. Sim. Porque a mortalidade entre as crianças negras era muito elevada.
Então, quando eu fui dar uma olhada nessas irmãs que inscreviam os filhos, era assim, inscreviam o filho no ano, no outro ano o menino já estava morto, né? Muitas vezes eram crianças doentes. Sim. E eu também costumo dizer que muitos irmãos entravam na Irmandade, não era assim, tinha um momento de festa, evidente, mas principalmente para ter uma morte digna, não é? Para ter um enterro com cerimônias, que eram cerimônias restritas, apenas aqueles que faziam parte das Irmandades é que podiam participar. Tanto que tinha no estatuto um tópico que dizia: razão pela qual o irmão pode ser expulso da Irmandade, revelar os nossos segredos, revelar os sigilos, que são sabidos apenas pelos irmãos que fazem parte das Irmandades, né? E o grau de perseguição era tão elevado que muitas vezes estava lá no livro de Atas: nossa Irmandade não pode continuar se reunindo na nossa igreja, porque os vizinhos andam suspeitando das nossas atividades. As próximas reuniões nós vamos fazer na casa dos nossos próprios irmãos, mas para falar desse grau elevado de perseguição que existia. Bom, agora eu vou passar a palavra, depois a gente fala um pouco mais, senão só eu a fico gente falando. precisa de muitos mais episódios para falar sobre isso. Sobre isso, é verdade. Porque é fundamental, né? Eu acho que a senhora, eu não sei como a senhora vê o mundo hoje, a senhora enquanto historiadora, professora de história, e a nossa juventude tão distanciada da sua origem, da sua história, né? No terreiro a gente, não sei, a senhora, né, a EQED, eu percebo que muitos jovens, primeiro que a gente tem um fenômeno, eu vejo como um fenômeno dos jovens se descobrirem pretos já na vida adulta. Para mim é um fenômeno, né? Pra gente não tinha dúvida, se nasceu preto era preto. Hoje Eu não tive esse problema, então, gente. mas hoje é um fenômeno, É um fenômeno. sim. E eu acho que também muito porque as crianças não têm mais essas mães, essas mais velhas nas comunidades para Como as tinha educar, antes, para exato. cuidarem delas e olharem elas. Então, e são institucionalizadas desde que nasce, porque já vai desde para a creche. E toda essa estrutura eurocêntrica, né? Então, Já vai se perdendo desde o... estão numa cultura de embranquecimento exatamente. já desde que nasce. E isso não se vê enquanto pretos. E a prova de que a 10.639 não está sendo aplicada. Não está sendo. Inclusive, aí ele se descobre preto quando chega na universidade. Muitos deles. Porque não estava no projeto que eles chegassem até a universidade. Entendeu? Porque a universidade está estruturada, isso falando de universidade pública, não estou falando das unipastelarias. Né? Que as unipastelarias é para continuar formando o chão de fábrica, na ilusão que está, é graduado e continua não conseguindo boa colocação no mercado, né? Então, estou falando das universidades públicas, das universidades renomadas, que é uma estrutura que é para o povo branco, né? Não é para a gente. E aí esses meninos, quando chegam lá, tomam esse choque de realidade e se descobrem pretos lá. E aí eu observo isso porque onde eles começam a vir para os terreiros. Por conta de todo apagamento histórico, querendo ou não, dentro dos terreiros ainda é o único espaço onde a pessoa é possível, para além de fazer esses testezinhos aí genético, né? Que vai fazer exame genético para saber sua origem, né? Quando você sabe seu orixá, você já sabe minimamente de qual região você veio. Inclusive, se o ori te leva para o Queto, te leva para Angola, te leva para o Fon, você já começa a identificar, né? Sua ancestralidade já, né, te direciona. E a gente tem o nosso DNA ancestral também, que nos mantém, né? Então, eu acho muito, muito interessante isso. E como que a senhora, como professora de história, né? Infelizmente o tempo é curto, vou dar a palavra para a EQED, mas eu preciso ouvir disso da senhora, porque acho que o momento político que a gente vive no mundo hoje, ter uma mulher preta, professora de história, que estudou as Irmandades, ou seja, estudou a história do povo preto,
e trabalha a 10.639. E a gente está nessa lacuna histórica, sei lá, essa acefalia, não sei o que, como nominar o que a gente está vivendo hoje, de tão distante da história. É verdade. E eu participei do balanço da Lei 10.639 de 2003, no 10º aniversário. E foi assim de partir o coração, né? Quando saiu ali o resultado mostrando que menos da metade das escolas assumiram o compromisso de implementar a lei. Porque a lei já foi resultado de uma luta de muito tempo, né? Nossa, mas foram assim décadas de luta para você ter a aprovação da lei. E quando a lei é aprovada, ela não é implementada. Sim. E eu me lembro que nós conversamos até com a professora Petronilha, né? Que é uma das pessoas assim importantes para a elaboração dessa lei. E ela dizia, olha, tem que ter uma pressão mesmo das pessoas, né? Quando eu falo da importância da lei, que hoje as pessoas estão falando muito sobre diversidade, inclusão, Sim. virou moda. É. E aí as pessoas falam assim, professora Antônia, eu falei, pois não. Você pode dar relação das escolas onde se aplica a lei? Eu falei, ué, mas... Deveriam ser todas. Deveriam ser todas, né? Eu falo, deveriam ser todas. Mas cabe às pessoas assumir a responsabilidade de cobrar. Sim. Saber se os nossos filhos, os nossos netos, afilhados, se essa criançada está aprendendo, porque é lei, e a lei tem que ser cumprida, né? Exato. E eu observo isso que você acabou de dizer, principalmente na universidade. Isso tem um impacto até na saúde mental desses jovens, né? Eles ficam, professor, o que a gente faz? Eu sempre falo, forme grupo, estejam num coletivo, não é porque sozinhos. Eu sou da geração que não tinha ninguém, não é? Quando eu fiz a minha graduação, eu era a única lá na FEFELESTE, numa turma de mais de 120 alunos, eu era a única. Sobrevivente. Né? Sobrevivente. Mas isso marca, né? Vai dizer que isso não deixou Sim, marca? deixa Claro que ferida, deixou. Deixa marcas. muitas feridas. Tem coisas que eu nem posso falar sem ficar muito emotiva, né? Porque é duro. Você, primeiro que a universidade já, quando a gente entra, é uma linguagem que nem todo mundo domina, né? É uma linguagem tão distante da nossa língua comum, periférica, que eu, na primeira semana, ficava pensando que língua esse pessoal está falando, né? A gente não entendia nem a linguagem. Como é que eu ia participar? Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. A universidade tem que acolher essa população. Quando a gente fala de diversidade, não é só garantir que os negros entrem na universidade, é garantir que eles permaneçam, e permaneçam com qualidade. E vivos, né? E vivos. Não é que eles sejam acolhidos, que eles encontrem professoras e professores negros. Não é? Eu sempre trabalhei com Irmandades de Preto, fiz mestrado, doutorado, nunca tive um professor, uma professora preta para ler o meu trabalho. Todos brancos. Eu tenho um ressentimento disso. Como é que pode, né? Eu trabalhando, me dedicando e não ter ali nenhum pesquisador negro para avaliar? Esse olhar, para mim, seria fundamental. Eu não tive. Sim. Não é? Então, os estudantes precisam ter qualidade ao entrar na universidade e ser acolhido. Não é? Então, todo o ecossistema, para usar uma palavra da moda, da universidade, precisa enegrecer. Não é só colocar o estudante, ter professores, ter ali mais funcionários, colaboradores, e que esses estudantes possam vivenciar a vida acadêmica com qualidade. O que significa? Se dedicar ao estudo, mas também à pesquisa. Tem que poder pesquisar, tem que ter verba para a pesquisa dos estudantes negros, participar da atividade de extensão. Sim. Eles não têm que fazer a vida que eu fiz. No segundo semestre eu já fui dar aula, né? Porque sou de uma família numerosa, sempre ajudei em casa. Então entrei no primeiro semestre e no segundo eu já dava aula, pegava substituição. Mas eu me lembro que 2 vezes por semana eu saía da USP antes da aula terminar. Porque eu dava aula lá para lá do Interlagos. De Interlagos era longe demais. Então eu perdia mais da metade da aula para poder chegar a tempo da aula à noite. Chegava em casa mais de meia-noite. Para ter o que comer, para poder continuar estudando. Não. Então é isso. Não é só garantir que os negros entrem, mas que eles tenham condições de permanecer e vivenciem a vida acadêmica com qualidade. Isso é muito importante. Então tem que enegrecer a universidade. Né? Estamos a caminho. Estamos. Devagar e sempre. Eu fico achando que é tão devagar. Mas a gente continua. A gente continua, A gente né? continua. Eu acho que podia apressar um estamos pouco, aqui. né? Porque... Também acho, mas a gente chega lá. Vamos lá, a gente chega lá, exato. Eked. Eu estava viajando aqui em cada fala, de verdade. Porque, obviamente, a gente revisita nossas memórias afetivas, etc, né? Mas isso conversou muito com
escritora que eu comecei a ler antes da pandemia. Conheci tardiamente, mas acho que tardiamente depende do ponto de vista. Chama Oyeronke. E ela veio tratando de um termo que chama iaísmo, né? Que, ao mesmo tempo que isso conversa com a ideia e noção de mulher aqui no Ocidente, ele se separa completamente. Porque o Ocidente coloca a mulher naquela caixinha binária, né? Um é mulher, o outro é homem. E aí a mulher é imputado tudo o que, na cabeça daquela pessoa que vem do Ocidente, pensa que a mulher deve fazer. Que é gerar, é cuidar, é se dar, servir o tempo inteiro. E dentro do iaísmo, que já tem como radical a palavra ia, já dá pra gente, ela direciona o pensar no sentido assim, tudo que existe no mundo com vida teve um início, né? Um espaço de germinar, de se fazer existir. E quando a gente vai para a vertente de falar sobre seres, né? Ninguém veio do nada. Todo mundo veio de um útero, né? E o útero é um dos órgãos que está presente num corpo que é feminino, né? Então ele não é só a mãe, como o Ocidente diz. Ele é feminino. A gente que é de terreiro, a gente, em algum momento, já teve acesso à questão do mito da criação, né? Mito ou filosofia de vida que trate da criação, onde Olodumare não faz tudo sozinho. Ele faz isso com a coparticipação de uma força feminina, que é a grande mãe. Né? Então, tudo que a gente faz dentro do terreiro tem como direcionamento não só isolar a mulher num canto e isolar o homem no outro. Né? E isso me lembra muito o significado de Anki, né? Que o pessoal fala que é a cruz de Anki. Não é. É um símbolo, né? Que parece que é um ovário com um outro sentido assim, no horizontal. E os dois juntos, eles formam uma unidade, onde a linha, que na verdade não separa, mas que os une, dá uma mensagem de assim, nós dois juntos somos um equilíbrio. São forças que se equilibram. E o Ocidente ele é muito bom em desequilibrar forças, em desapropriar, né, o que um tem de bom, é o esvaziamento pelo esvaziamento. Então, voltando para o terreiro, quando eu estava ouvindo vocês falando aqui, me veio justamente esse pensamento do quanto é realmente desbravador, né, um meio que é amplo, e desafiador para a pessoa que sai desse meio tóxico, né, que o Ocidente criou para a gente, mesmo sendo negro em diáspora, sobreviver até da mesma forma dentro desse espaço. Sim. Que não está só para acolher, não é o acolhimento pelo acolhimento. A gente está lá porque existe uma estrutura que sim, a família é base, mas sempre vai ter uma voz que não tem negociação, que vai estar lá para dar o direcionamento. Não é nem tanto para definir para você a sua caminhada, mas para te dar um direcionamento. E essa figura está vinculada à imagem de Iá, que, querendo ou não, está no corpo feminino aqui. E essa figura da mulher dentro do terreiro é uma coisa que a mim incomoda, de um tempo para cá está sumindo. Né? Me incomoda ver muito assim, sacerdotes, inclusive brancos, né? Tipo, pegando esse poder que é a palavra da mulher mais velha dentro da família, que se transferiu para dentro do terreiro, ditar destinos, o que ou não fazer, e tem uma palavra assim ainda de humilhação, de colocar poder, né? Quer dizer, ele sequestra aquele poder que aquela figura antiga da mulher dentro da família do terreiro tinha para começar a traçar destinos e novamente reforçar o braço do Ocidente num espaço que não foi feito pelo Ocidente. Exato. Já existia muito antes. Né? E é fortificado por várias Áfricas, não é uma. Exatamente. São várias Áfricas que, apesar de serem várias, tem uma coisa que é incontestável. A senhora pode me corrigir se eu estiver errada. O conceito de família e da presença feminina é uma coisa que não se discute. E a mais velha está lá, exato, não numa questão de tipo determinar o que você vai fazer. Ela está lá para mediar e, em comunidade, ajudar a decidir o que vai ser bom para a comunidade. Porque a comunidade só sobrevive se aquele corpo, que é também liderado por uma mais velha, consegue voltar o olhar não só para quem já está, mas para quem está chegando. E por isso que a chegada da criança, independente de gênero, para a gente ali no meio do terreiro é tão importante, sendo do gênero masculino ou do gênero feminino. E se tratando de mulheres, meninas que vão se tornar mulheres ou IAs mais para frente, é uma responsabilidade muito grande. Porque novamente a gente vai estar servindo como um portal para outras vidas que vão vir. E se não tiver um trabalho forte, não só de ressignificar, mas de fortificar o que já estava feito, isso vai se perder e ser uma porteira para qualquer um de fora entrar e vir renomear ou ressignificar de uma forma que não precisa ser dado nome. É só levar à frente, como a mãe tinha falado, né? Isso para mim me prende muito e é uma das coisas que eu costumo levar dentro de casa também. A história das Irmandades da Boa Morte, gente, pelo amor de Deus, sim, se isso não é um exemplo de força para a gente seguir, eu não sei mais o que é. A gente está perdendo mão da nossa juventude, né? De uma certa forma. Por exemplo, eu sou professora numa unidade
ali da Sapopemba, e eu lido diretamente com crianças da comunidade. E é assim, eu não estou falando a criança que tem TV em casa. É a criança que o pai mete a mão na cara horas antes de eu dar aula e está lá me abraçando porque quer ter aula. Sim. Entende? São várias violências, tendo aí o Ocidente como base para fazer plano de fundo para isso, né? Para vender a imagem, né? Olha, estamos aqui sendo o acolhimento para essas crianças coitadas que estão sendo abusadas numa família de negros que não tem o mínimo de estrutura, mas a gente representando o Ocidente aqui forte, vamos dar conta do recado. Não vamos. Inclusive, quando a senhora me falou eu fiquei sabendo do tema que a gente ia tratar, peço desculpa imensa para quem defende esse negócio de feminismo. Gente, de verdade, entenda a minha posição. É que eu acho que o feminismo não dá conta de tratar as questões da mulher negra, aliás, não só da mulher negra, da mulher e do homem negro no mundo que a gente vive. Não dá conta, não adianta. Ok, que esse rolê exista para quem se identifica, para as mulheres brancas, tá certo. Só que pra gente não dá. Não funciona. Não funciona. Da mesma forma que eu também não acredito que só colocar a Lei 10.639 vai dar conta de restaurar a nossa história. É aquela coisa da lei que pega e lei que não pega. Não vai pegar. Inclusive num ambiente onde as pessoas não sabem nem escrever o próprio nome. Não vai. Eu tive uma experiência com uma moradora na região que ela criou os filhos, os netos, os bisnetos, que são filhos de pais que foram mortos e estão presos. Ela não sabe ler, né? Mas ela foi obrigada a ir para a vida cedo, né? Para dar um mínimo de estrutura para essas crianças que vão ficar. E uma vez, né, na época de pré-pandemia, fui eu lá, né, a militante, conversar com ela que me viu crescer no bairro, né? Ela lá parou para conversar e tal. E aí eu inocentemente, mas a senhora já leu Djamila? Por Deus, a cara dela, que não pode falar palavrão, mas foi assim, minha querida, vai, né? E aí, resumindo, ela fez aquela cara, passou a mão no saco de reciclável. Você já foi catar coquinho e falou, hoje? eu não tenho tempo, minha filha. Olha, eu construí essa casa que você está vendo aqui, ó. Você lembra? Eu lembro de você pequena. Essa casa aqui já foi pegada a fogo, sabia? Mas eu consegui construir minha casa agora de alvenaria que tem que terminar ainda, mas eu não tenho tempo, eu não sei nem escrever meu nome, não tenho tempo nem para ouvir. Não precisou. Lógico que ela não falou com essa calma que eu tô falando. Sim. Mas na hora eu entendi completamente o rolê errado que eu tinha feito por conta dessas ondas de feminismos, etc e tal, e do quanto isso se distancia da nossa realidade. Exatamente. Isso para mim foi exemplo claro, que óbvio que a Lei 10.639 não vai pegar na periferia. Enquanto não houver um trabalho de base, quando eu falo base, é conviver com quem pega no batente o dia inteiro daquela realidade pesada, não adianta criar leis mil, vamos correr para a universidade, que a universidade vai resolver nosso problema. Não vai. Não vai. Não vai. Tem que despertar, assim, o mínimo de humanidade, de ver de perto, sentir na carne, sabe? O que são essas realidades? O que de fato essas mulheres precisam? O que de fato vão dar para essas mulheres força de seguir e fazer o que elas querem? É muita coisa que ismos não vão dar conta de resolver, mas que são importantes de existir, que é para a gente poder fazer um debate sadio e encontrar um caminho. E não ficar reinventando a roda como a gente lá no Gerolu conversa muito, inclusive com o Felipe. Inclusive, agradeço agora o espaço de novo, porque eu não falei no começo. Eu sou uma integrante do início do Gerolu. E eu cheguei até aqui pelo Gerolu. E vou continuar, porque é um trabalho de base que a gente faz. Exato. Temos nossas discordâncias, mas o objetivo é o mesmo. É trabalhar na base para poder dar meios da pessoa seguir, entende? Então, eu acredito nisso. Acho que é importantíssimo como professora não normativa, como, né, o pessoal fala, você fez faculdade para ser professora? Ok, eu fiz a graduação, mas eu já professava antes de fazer a faculdade. Eu trabalhava com jovens saídos do LAC. Hoje tá falando com ele aqui, amanhã eu tá reconhecendo o corpo na vala. Sim. É esse tipo de realidade que faz eu, direcionar o meu caminho, mesmo tendo um diploma, uma pós-graduação, etc e tal. É a vivência que eu falei no começo. Sim. Eu tenho muitas coisas em papel, mas o que define meu rolê é o que eu faço no dia a dia. Assim como essa senhora, que é a Zefa, que, né, quase me mandou para aquele lugar quando eu fui falar de Djamila para ela que tem que fazer, entendeu? Mas eu acho muito rico, isso é uma lição que tem que ficar para todo mundo, se aproximar da base. Sim. Entendeu? Eu acho que é fundamental, né? Esse tipo de discussão, esse tipo de reflexão. E você me faz lembrar que eu sempre coloco, para mim, a referência de militância é o movimento hip hop. Eu comecei no movimento hip hop. O Guelé 10 foi a primeira instituição, né, que abraçou o movimento hip hop ao invés de bater. Porque a gente reconhece que também não é fácil lidar com jovem, então, né? Foi na época que eu já fui jovem um dia, como todo mundo foi. Que delícia. Exato, um dia fui jovem e todos nós do hip hop, estou falando dos anos, né, 90,
E real, o Guelé 10 foi a instituição, foi o espaço preto que acolheu a gente, ao invés de só reclamar e acusar e tal, porque a gente chegava assim, ó. Ah, tá, tem esse movimento negro aí. Minha mãe nunca ouviu falar de Guelé 10. Minha mãe nunca ouviu falar de MNU. Minha mãe nunca... E não é desqualificando toda a importância de Guelé 10, ainda mais hoje, em 2023, né? MNU está fazendo 50 anos, se eu não me engano. Estão comemorando aí... 50? É isso? Acho que não. Tem uma comemoração aí que está acontecendo. Depois a gente põe na descrição do vídeo e do podcast, né? Que inclusive estamos em momento de comemoração aí do MNU e tal. E tudo que fizeram pelas conquistas do povo preto no Brasil. Mas essa questão de vir para a ponta, e uma discussão que a gente fazia no hip hop era isso, que não adianta ficar discutindo lá, isso nós na ponta, né? Ah, ficar aí discutindo na academia, nos botecos aí dos jardins, e aqui na ponta, que é aí onde o hip hop fazia lá, que eram as posses, né? Lá na ponta. E aí hoje, já não mais jovem, já há bastante tempo, e aí eu entendo que, assim, o que me passa aqui na cabeça, né? É importante, sim, em todos os lugares. Que aí é o que eu digo para a juventude em casa, né? É importante ocupar todos os lugares. Temos que estar na academia, como a gente tem que estar na ponta. E aí é o que a gente devolve para a ponta, né? Exatamente. O que a gente devolve para a ponta? E pensar, e querendo ou não, esses espaços na academia, quem ocupa a maioria dessas cotas são mulheres. São mulheres pretas. E muitos desses jovens só conseguem ocupar essas cotas por conta de mulheres pretas, como a dona Zefa, que não sabe ler nem escrever, que não teve direito de frequentar a escola, porque é isso. Muitas pessoas não tiveram o direito de frequentar a escola, assim como muitos da minha geração não tiveram o direito de frequentar uma universidade pública. A gente nem sabia que o USP existia. E se sabia, a gente nem cogitava, porque não era espaço para a gente. Então, isso significa de não ter o direito de frequentar, né? E quem ocupa essas cotas é porque tem uma mulher preta lavando, passando, cozinhando na casa dos outros, trabalhando 12, 14, 18 horas por dia para que esses jovens possam ocupar essas cotas. Ou seja, estamos na matripotência. E eu sempre costumo dizer a importância disso, e nós no Cabaça a gente reflete muito sobre isso, voltando para as reflexões que o Cabaça que levantou isso de, olha, vamos discutir matripotência, porque vamos lembrar de que pessoas estamos dizendo, né? A mulher preta, ela é a base da pirâmide, né? Sim. Porque a mulher preta, ela ganha menos que um homem preto, que ganha menos que uma mulher branca, que ganha menos que um homem branco, e ainda assim essa mulher preta é que sustenta a sociedade brasileira. Sustenta essa massa, que é onde a gente fala, não há dinheiro que chegue, porque a mulher preta, ela antes de comprar um batom, ela só vai comprar o batom se todo mundo teve o que comer, se todo mundo tem onde morar, se todo mundo tem como se locomover. E essa potência e é a que mais morre. Quando a gente vai olhar os dados de feminicídio, a maioria desses corpos são de mulheres pretas. Então, a gente tem muito para pensar, né? Muito para refletir, para provocar. Acho que são vários desafios, né? Eu também, ouvindo as falas, primeiro queria dizer que a professora já estava fazendo Lei 10.639 antes dela existir. E eu sou prova disso, né? Projeto. Verdade. E depois ali a Leca foi falando de várias coisas, e aí eu volto, né, fazendo o link do que
a senhora traz, que é estarmos em coletivos, em comunidades, e aí a gente está falando de participação da sociedade civil. E todo movimento hoje é para nos desmembrar, né? Para estar cada vez um mais longe do outro. E aí eu acho que está o desafio. Porque nós temos uma lei que está aí, mas que ela não é implementada. Mas também a gente precisa lembrar que todos, né, efetivamente não, mas que todas as leis no Brasil são desse jeito. Né? A gente pode falar do Estatuto da Criança, que vai completar os seus 33 anos, e que também não na sua completude. Olha, tudo que está lá no Estatuto não é. E aí, como é que a gente, então, faz isso chegar? Até porque o trabalho de base está muito prejudicado. Porque eu fico fazendo na minha comunidade, você faz na sua, e você faz na sua. Mas como é que a gente multiplica para que ele entenda? Porque eu acho que o desafio, né, Leca? Né, é a gente entender, primeiro, exatamente, eu acho que é um pouco ressignificar que antes dos 50 anos do MMU, aquilo que ela estava fazendo já era movimento negro. Sim. Exatamente. Era Gueledese, era esses nomes. Era e as que irmandades, legal, eram as exatamente. irmandades. É. Sem ter esse nome. E que legal que alguém estava fazendo e que depois se constituiu outros nomes até para que algumas pessoas estivessem lá. Mas, de novo, nós estamos falando da base. Nós estamos falando lá dos cantos periféricos. Como é que isso chega no desafio? Por exemplo, hoje, essa semana, e eu também não acredito em coincidência, um menino trouxe uma foto, porque a doutora levava para nós uma foto dos meninos e eles achavam horrível ver gente preta. Ai, que feio! E o trabalho dela era o que agora tá moda. Porque agora a gente é pauta. Entendeu? Agora a gente é moda. Agora tem três mulheres pretas protagonizando na Globo, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas a gente vem de um tempo que isso não era. E isso é muito recente. E aí a gente faz sempre, né, esse desejo de que a sociedade civil, especialmente com recorte, a sociedade civil preta, se aproprie para a discussão. Sim. Que as meninas que têm a pele mais claras, mas que são negras, elas se reconheçam enquanto mulheres negras e que façam uma discussão para se defender, para poder entrar na universidade, seja ela qual for. Ah, que legal que seja na universidade pública, mas precisa de saúde mental e saúde física. Porque não, mesmo não estando numa universidade pública, mas aí estando numa universidade renomada, porém que adoece qualquer pessoa, eu não tenho nenhuma relação de afeto com aquela universidade. Melhor não falar o nome, né? Porque era um lugar que adoecia, porque eu sou filha de empregada doméstica que depois virou cabeleireira, mas fazia as duas coisas. E meu pai, um dia eu conto que meu pai era um camelô com o maior orgulho. E aí, porque os sobrenomes eram os fortes da vida. São amigas até hoje, mas o sobrenome forte. Então, assim, sabe, Leca, fiquei pensando no desafio da gente acordar e falar de 10.639, mas falar do quanto a gente... Não, o nome não é... Ah, você leu isso? Né? Mas talvez olhar o que faz para a gente fazer isso transbordar e ter coragem, porque é muito difícil ser uma mulher negra nesse país. Sim. É o tempo todo, às vezes eu saio, né? E aí voltando o absurdo, que eu sempre digo, quando alguém fala algumas coisinhas, eu falo, conhecimento raso. Aí paro, gente, dá sabe? preguiça, né? E que preguiça, assim. Ou senão dá vontade de você pegar logo uma espada e rasga e acabou. Eu sou Né? Porque às vezes eu me pego nesse lugar horrível, mas de querer atirar, gente. De não dormir quando uma mãe negra me liga e fala, morreu o menino no Rio de Janeiro. Sim. Eu tô com medo dos meus filhos saírem. Ficar a noite, a semana sem dormir por conta do que aconteceu. Porque pode ser o meu amanhã. E como é que você subsidia isso todos os dias? Para dizer, acredite, porque às vezes essa crença também foi. Porque esse é um lugar de alimento, né? Essa mesa nos alimenta porque faz o exercício de olhar para quem está na luta há tanto tempo, para quem não precisou de que alguém regulamentasse uma lei para exercer o seu papel, porque você vem exercendo o seu papel, sim, dignamente, e de todo mundo que está no movimento.
E da Leca, que mesmo estando mais jovem, é nada, a gente tem a mesma idade. Mas da Leca que traz, inclusive, essa importância, né? Porque falar de sociedade civil é um outro desafio, porque ela está lá empobrecida, ela está lá com todo o exercício não exercido, porque há um projeto para que não se exerça. Há um projeto de apagamento, há um projeto de não saia na rua, porque se você sair eu te mato. Prenda os seus filhos em casa. E como é que você prende seus filhos em casa? Não tenha filhos, porque eu vou tirar seu útero. Não tenha filhos, porque eu vou tirar seu útero. Entendeu? Se eu não tiro o seu útero, eu tiro a sua paz. Porque é isso. Pode não ter tirado o útero efetivamente, mas tira a paz, porque é muito difícil. Então, aí eu fiquei pensando nessa matripotência aí que nós somos, mas também nos desafios que a gente ainda tem. Sim. Como é que é lidar com isso? Porque eu penso que a gente não vai estar mais aqui, mas que se hoje, 2023, a gente tem 3 mulheres protagonizando novela, com todas as ressalvas, entendeu? Assim... Mas que pra frente a gente vai ter mais. Porque veio uma, aí, né, não é por acaso, não é pela cor da pele, mas dá audiência. Gente, preto tá vendo novela. Bora, o que a gente precisa? Audiência. Bota mais uma pretinha lá, entendeu? É quase a preta única, né? Mas enfim... E é isso. E aí eu fico olhando exatamente o tempo todo pensando, professora, nesse desafio de quem fica, como é que segue o legado e como é que a gente tem os ganhos, né? Porque é só o legado, né? É o ganho, inclusive, de estar aqui, nesse lugar, né? Quem é que pensa esse lugar? Quem é que proporciona esse lugar? Como é que a gente adentra aqui esse lugar? Então, que são esses os desafios. Porque isso era impensável há 20 anos atrás. Nós não estaríamos aqui. Nós chegamos aqui. Hoje se fala muito... Exu, exatamente. Estamos aqui. Fala-se muito na decolonialidade, não é isso? De você buscar novas abordagens, aproximar, trazer esses saberes dos povos para dentro da universidade, né? Isso também é uma moda, né? Moda. Virou moda. Agora tudo é decolonial. Tudo é decolonial. Aí eu estava acompanhando um discurso aí, né, de um certo ministro, dizendo, então, a gente agora tem que olhar mais para o sul, parar de olhar para o norte, né? Estados Unidos, Europa, vamos voltar para a África. Isso tudo no discurso eu acho que funciona, mas entre o discurso e a realidade, né, existe ali uma distância. E um outro ponto que eu também chamo a atenção, falando aqui como historiadora, é que quando a gente vai abordar a questão do racismo, é muito comum, eu oriento pesquisas e trato com os meus alunos a questão do racismo, então eles falam, professora, mas a escravidão? Eu falo, para por aí. Porque é muito comum as pessoas justificarem toda a situação de exclusão do negro pela escravidão, não é? Eu falo, olha, isso pode virar um tiro no pé. Por que os negros vivem em situação de exclusão, injustiça? Por conta da escravidão. E aí, uma vez, uma professora escreveu um artigo dizendo, olha, a gente tem que entender, a escravidão terminou ontem. Ela escreveu assim um artigo, né? E aí eu coloquei um outro artigo, né? Publiquei um outro artigo dizendo... e ela terminava dizendo, era pouco tempo, né? Foi ontem, gente, a escravidão acabou ontem. Por isso que os negros no Brasil vivem essa situação de exclusão. Faz muito pouco tempo. Aí eu comecei meu artigo dizendo, pouco tempo para quem, professora? Depende, né? Se a pessoa é uma pessoa branca que vive desfrutando dos privilégios, benefícios e vantagens da exclusão, de ser uma pessoa branca numa sociedade racista, dizer que a escravidão terminou há 135 anos, nossa, gente, foi ontem. Para eles é ontem. Mas para a gente que vive no cotidiano, esse enfrentamento da violência, que é tanto essa violência, né, de chacina, mas essas microviolências, não é? Essa violência mental, essa situação de injustiça e de exclusão, 135 anos é tempo demais. Então, eu acho que as nossas demandas, elas se revestem de um caráter de urgência. E essas conquistas, elas têm que permanecer e têm que aprofundar, né? Temos que aprofundar. Axé. Axé para todas nós. Sou muito, muito grata por estar com vocês aqui. Fazer igual aquele programa, mas como assim? Já acabou? Nossa, na verdade, mas eu achei que a gente estava só aquecendo.
Achei que a gente estava só aquecendo. Infelizmente, já estão aqui para mim fazendo assim faz um tempão. Já levantaram plaquinha, aí eu fazendo assim, tá? Mas impossível, com Mas toda ela é essa elegante, troca né? aqui. Ela é muito elegante, né? Eu nem percebi. Ou eu, então, não estou enxergando. Com Pra essa mim, tá tudo troca. perfeito. Eu não vi, porque eu tô aqui vidrada. Eu que sou boba. então- Mas eu não sou boba nem nada. Dá a oportunidade de ouvir tudo isso aqui. Porque assim, como a mãe concluiu ali, a gente que está aí na aplicação de várias leis no cotidiano, na ponta, no dia a dia, quando que a gente imaginaria estar num espaço como esse? Olha, esses equipamentos aqui, tudo chique. Aí vem entra, olha a câmera, não sei o quê. E a gente vê, assim... Quando que a gente imaginou de estar aqui? E é um espaço nosso também. E vai mais de estar aqui, de não imaginar, não por não ter dinheiro, às vezes equipamento, mas por não se ver no direito de. Exatamente. Porque o que está estruturado lá fora é para isso. E o projeto Cabaça, ele nasce muito... E é muito interessante, porque Exu se faz presente no projeto Cabaça cotidianamente. Ele nasce com incômodo para pensar desenvolvimento econômico para terreiro, mas pensar desenvolvimento econômico para terreiro é pensar o empoderamento do povo preto. E é esse empoderamento onde nós de terreiro, num projeto, num curso de extensão, dentro da Unifesp, lá no final da primeira edição, que hoje a gente está vivenciando a terceira, indo para a quarta, a gente lá no final, de um olhar para a outra, eu olhei para a mãe Marisa e falei, mano, eu fui tirar um certificado, não sei para quê. Aí eu olhei e falei, mano, a gente é pesquisadora. Eu pensei o projeto. Eu escrevi o projeto, eu captei o recurso, eu sentei com a reitoria, eu coordenei o projeto e não me via como pesquisadora. Vocês têm noção? Todo o ecossistema. Ela cumpriu todo todo o ecossistema. ecossistema. Parabéns. Mas eu não me verdade. não me via. E a gente está aqui hoje, e todas essas falas, que eu quero que o nosso povo de terreiro ouça. Porque não existe um sacerdote que não seja pesquisador. Ele não precisa do diploma do pós-doc. Porque cada vez que entra uma cabeça para iniciar, ele vai ver todas as anotações dele, dos mais velhos dele, vai ligar para os irmãos, vai falar com outros mais velhos, vai passar humilhação, porque nem todo mundo quer passar informação. E ele vai anotar, e ele vai registrar. Longe do padrão ABNT, mas funciona e é tecnologia ancestral. Não é a universidade que vai nos ensinar a ser pesquisador, mas o Cabaça precisou existir para a gente falar. Não posso falar um palavrão aqui. Poxa vida! Poxa vida, quanta coisa que a gente faz. Eu acho, mãe, agora assim, eu acho que esse é um dos ganhos. A gente se permitir, inclusive, se reconhecer verdadeiramente como potentes, porque a gente chega aqui, né, professora, se eu estiver errada, como eu ouvia na escola. Eu vou falar o nome da professora, porque eu gostaria tanto de encontrá-la. O nome dela é Vilma Chaves. Era minha professora do 2º ano primário. E eu lembro dela ter me agredido, entendeu? Puxado aqui, porque eu fui para a escola sem pentear o cabelo, porque doía, e dizendo que negro era vagabundo. Quando eu fui, aí não era na universidade, e encontrei o professor, doutor, vou lembrar o nome dele já, e falo, e ouvi falar de revolta de Malésia, chorei, eu estava com a Rosângela, eu chorei compulsivamente, da Unicamp. Ai, deixa eu ver, eu vou lembrar. Juarez? Não é o Juarez, é o Dagoberto. Dagoberto. Gente, eu chorei compulsivamente, porque era tudo que a ancestralidade me dizia, mas eu não sabia organizar isso. E a professora dizendo que negro era vagabundo. E a gente cresce, eu ouço em 2023, várias mães, mulheres pretas, não se reconhecendo no lugar.
de matrigestora, de matripotência, de nada. Elas não se reconhecem, inclusive como boas mães. Ela sai para trabalhar, enquanto faxineira, volta, tem que dar conta de tudo aquilo e ela não se reconhece. E aí a gente não se reconhece como pesquisador e não se reconhece com um monte de coisa. E esse... Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu amei. Espero que cada uma que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, também tenha gostado. Lembrando que esse é o Cabaça Cast, é um produto, mais um produto do Projeto Cabaça, Comunidades de Matriz Africana e Economia Solidária de Terreiro. O Cabaça acontece como projeto de extensão e cultura da Unifesp, campus da Zona Leste, idealizado e coordenado por mim e a Adriana de Nanã, com a realização do Instituto Social Cultural Brasil, em parceria do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Nacional de Audiovisual, e apoio cultural do Instituto Ilê Monanã e do Mídia Ninja, através do espaço Nave Coletiva, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para gravar. Muito obrigada. Obrigada. Economia solidária, empreendedorismo de terreiro. Vivência em saberes ancestrais. Cabaça Cast.